E aí, pessoal do YouTube? Hoje estamos aqui para falar sobre teorias de conspirações com esses dois imbecis aqui que estão comigo. Olha, agora é O imbecil. Major Todo dia uma e o pessoa Azura. diferente. Azura, mais conhecido como Pobre. É, Bom, a gente está aqui para falar sobre teorias de conspiração porque lembramos bastante de um desenho que tem na Netflix, mas que infelizmente foi cancelado, né? Chamado Inside Job, mais conhecido também como teorias de conspiração. E hoje a gente vai falar sobre teorias de conspiração e talvez vamos fazer algumas referências ao desenho, que é muito engraçado, por sinal. E fala sobre reptilianos e um monte de loucuras que tem naquele desenho. E sobre uma organização secreta que completamente domina o mundo, né? O desenho é protagonizado por uma cientista meio doida da cabeça, que o pai dela é mais doido ainda, a mãe dela é maluca, barra ninfomaníaca, e ela não tem nenhuma estabilidade mental. É isso aí. E é uma pessoa com pequenas características de autismo. E o grupo dela é caracterizado por um cara bonitão, que é o cara perfeitinho, americano, um alien completamente maluco e doente, que também é meio ninfomaníaco, um golfinho ex-militar, sim, aleatório, beleza, um asiático drogado e uma mulher. Característica: mulher. Isso me lembrou uma notícia. Pera aí. Homens morrem e uma mulher. Algo do tipo. Pera aí, eu vou ler. Deixa eu ver se eu acho. Não vou achar a notícia. sacanagem, galera. A 5 personagem homens morrem, 5 pessoas morrem e uma mulher. Vou ter Na que cortar moral, isso. a gente Vou já ter que vai cortar isso. começar, o canal não tem nem vídeo direito e a gente já vai começar sendo cancelado. Eu vou ter que Isso cortar aí. isso, eu vou ter que cortar isso. E olha só, Não, e a culpa nem foi minha. Vai cortar nada não. A gente vai ser cancelado, quero nem saber. Vai ter gente que apoia a gente. Tá bom. Melhor não, melhor não. Pessoal, lembrando, não tenho nada contra mulheres, entendeu? Eu só achei engraçado o Major mencionar a característica da personagem ser mulher. Não, só comentei, eu falei zoando. Ela é uma influencer meio... Ela é uma influencer que... E é meio... Mano, Mulher. não sei. Eu só sei que Enfim, Eu só sei que ela ela é é mulher. influencer é uma mulher, é isso aí. A gente poderia falar um pouquinho sobre a Terra é plana. Super Xandão, aprova. Super Xandão à prova. O que vocês achariam se a Terra realmente fosse plana, pessoal? Eu gostaria de ouvir os comentários sobre isso no YouTube. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre a opinião de vocês aí que estão me acompanhando. Vocês já pensaram como é que seria dar volta no mundo numa terra plana, mano? Tipo assim, a gente teria que passar pela parte de baixo do papel onde não ia ter nada, tá ligado? Seria muito legal, não existiria gravidade, se bem que eu acho que terraplanista não acredita em gravidade, né? Não, eles acham que a gravidade é apenas uma ilusão e todos nós estamos voando. O que é mais cômico que falam que a Terra é plana, sendo que os outros planetas são redondos, né? Só a Terra é plana, mas enfim, né? E o mais engraçado também é que no Inside Job eles falam sobre a Terra plana. Tem uns caras lá que são completamente alucinados dizendo que a Terra é plana, daí chega no final, tem uma civilização debaixo da Terra e não tem nada de Terra plana, simplesmente tem uma civilização que vai te matar se tu chegar embaixo da Terra. A Terra é oca, é isso aí, pronto. Sim, a teoria da Terra é oca, se eu não me engano. Eu tô lembrando do Flow, que esse cara falou. Esse cara falou, vocês não viram, não? Fica aparecendo. Onde vocês acham que aparece mamute? Aí o Igor falou, cara, da onde tu tira que aparece mamute, mano? Aparece mamute. Aí a Terra não é plana.
Ela é oca. Cara, na moral, esse vídeo é sensacional. Aí vai acontecer quando você vê muito Godzilla. É isso aí. Então, é que Imagina. a Terra não é plana, né? Ela é oca. Imagina se tu chega até o final do centro da Terra, o que vai acontecer pelo fato de ela ser oca? Pô, Ela vai explodir? claro que não. Isso que quer entender também, né? Mas. Ai, ai. Outra teoria de conspiração que poderemos falar, pessoal, é sobre o fato da Lua ser falsa. Já pararam pra pensar sobre isso? A Lua é falsa, galera. Tudo que vocês vão vendo é um holograma feito pelos Estados Unidos. Pra controlar a população. Exato. Tipo, desde a criação, antes da criação dos Estados Unidos, sempre falaram. Quer dizer, já existia a Lua, todo mundo fala da Lua, mas não. Agora é o governo que criou a Lua. Não, entendeu? Sim, ó. Do nada, é isso aí. Isso aí. Holograma. A Lua é um holograma que aparece todo dia. Toda noite, né? Incrível, incrível. Também tem a teoria que a Lua é um queijo. Essa é a mais loucura de todas possíveis. Eu acho que é uma pessoa completamente alucinada que inventou isso. Ah, esse cara tava fumando alguma coisa, mano. Não é possível. E não era cigarro. Não era cigarro, certeza. Comeu algum brownie batizado aí. Sei lá, mano. Uma coisa que eu fico me perguntando, cara. Por que alguém inventaria o fato de a Lua ser um holograma ou simplesmente ela ser um queijo, cara? Por que alguém inventaria? Qual o sentido? Não tem sentido nenhum. É porque essa pessoa provavelmente tem o mesmo QI que o pobre. Moleque, começa não. Vou dizer uma coisa. Só americano que falou isso. Só americano alienado que mete um troço desse. Caraca, isso me lembrou até quando teve aquele meme antigão de 2017, 2016, do cara que... Como o homem foi pra Lua? A Lua não tem porta. A Lua não tem o quê? A Lua não tem porta. Mas assim, se o homem já foi pra Lua, por que não foi lá no Sol? Olha, cara, faz sentido. Com esse meme, cara. Meu Deus, velho. Caraca. Próxima teoria. Outra que eu acho bem louca é a farsa do pouso na Lua, cara. O que vocês têm a dizer sobre essa? Na verdade, eu tenho uma teoria que o homem nunca foi pra Lua, né? Na verdade, não é que nunca foi, né? Não foi naquela época que disseram que foi exatamente, o primeiro... o Neil Armstrong foi. Neil Armstrong. Ele não pousou na Lua. Obviamente hoje, essa teoria ela não é tão absurda assim, porque ela diz que hoje o homem já pousou na Lua. Ela só fala que o primeiro pouso na Lua que foi dado pelos Estados Unidos foi apenas um estúdio que criou aquela foto e criou aquelas imagens todas porque por mais fosse... Foi quando, gente? Foi 1969? Por aí, eu acho. E disseram, aquela época, por incrível que pareça, já tinha tecnologia suficiente para fazer um vídeo daquele. E ainda mais o governo americano, que era uma das grandes potências junto com a URSS. Olha a gente começando a falar de história já. Até que isso aí até pode ser aceitável, que realmente pode ter acontecido isso, né? De ser uma inversão, porque pelo desespero do americano tentar ganhar o URSS na Guerra Fria, pode até ter feito isso, né? Mas... De todas as teorias, o americano queria ganhar a Guerra Fria. Mas enfim, de todas as teorias, eu acho que as únicas válidas mesmo é essa, de que o homem naquela época não foi à Lua e de que a Lua é um queijo, mano. Exatamente. Tem outra teoria muito louca. O que vocês acham sobre essa teoria? Sobre o fato de existir reptilianos. E eles são Illuminati, pessoal. Eu já ouvi. Mark Zuckerberg. Isso, o Mark Zuckerberg, ele pô. Já foi comprovado. Aquela cara de lagartixa. A teoria não era que ele era um robô? Não, era um réptil. Só tu vê a cara dele de lagartixa branquela. Quem é o robô é o Elon Musk, tá ligado? Porque ele tem um peitoral gigantesco assim que não combina com o resto do corpo. Tem até um desenho, tá ligado? Não sei se eu acho aqui,
provavelmente não vou achar, mas tem um desenho assim de ele com uma cabecinha assim, sentado dentro de um robô. Já vi Meu isso. Deus. Muito bom, cara, me mato de rir. Com o maior orelhão, né? Exatamente. Outra teoria de conspiração que talvez faça um certo sentido, cara, é sobre quem matou JFK, cara. Olha Presidente isso aí. americano John Kennedy. Todo É a mundo. coisa mais bizarra que existe, mané. Porque as pessoas ficam falando, ai, foi um cara aleatório que matou, mas será que não foi o governo americano? Aí, se for o governo americano, por quê? Por que mataram o JFK? Quem matou? Quem matou Kennedy? Wesker. Não, foi o Krauser. A gente não sabe mais quem é quem. Eu não sei mais, eles fizeram a fusão. Outra foi, como é que é? Ficou o Weiser. Agora é o Weiser. Outra teoria muito louca é sobre o fato de o 11 de setembro ter sido orquestrado pelos Estados Unidos para justificar a invasão ao Oriente Médio. Olha, na moral, eu acho que essa teoria seria algo muito louco. Mas, como os Estados Unidos... Eu acho que os Estados Unidos, a China e a Rússia são os 3 países que mais buscam poder, assim, pra dominar o mundo. Eu não acredito que, cara, isso seja completamente impossível, não. Eu acho que é um pouco absurdo, mas eu não acho que seja impossível, não. Assim como também tem a teoria de que a Covid-19 não foi um erro de um laboratório chinês, sim um vírus que foi transmitido propositalmente para as pessoas, para a China conseguir tomar controle um pouco mais da situação, sabe? E não perder tanto para os Estados Unidos. Mas isso também não tem comprovação nenhuma. E não estamos Exatamente. endossando aqui que isso é verdade, entendeu? Antes que o YouTube derrube o nosso vídeo. Galera, apenas teorias, apenas. Assim como também tem a teoria de que o Ayrton Senna foi assassinado e não não morreu num acidente, né? Porque, na verdade, para quem não sabe, muita gente deve achar que ele morreu numa batida, mas não. O que aconteceu é que um pedaço do carro, um pedaço de não sei, do volante, algo. Não, foi da suspensão do carro. Tem uma teoria super louca também. Que... Deixa eu terminar. Aí a suspensão do carro soltou e ela pegou certinho exatamente onde onde era a viseira do Ayrton Senna. E esse pedaço do carro, da suspensão, né? Ele atravessou a cabeça do Ayrton Senna. E com isso por isso que ocasionou a batida e ele morreu. É sinistro, cara. É bizarro, né? Sim, exatamente. E tem outra teoria de conspiração muito louca, cara. Essa é simplesmente surreal. É o fato de que o Holocausto não aconteceu. O Holocausto não aconteceu. Essa aí pode falar, essa aí foi pessoal, papo reto. Essa aí foi pessoal, cara. Não dá nem pra ser judeu mais sem ver esses tipos de coisas na internet. E como você se sente vendo uma notícia dessas? Uma teoria da conspiração dessas, né? Ah, eu acho que a pessoa tá viajando na maionese, né? Mas o que eu posso fazer? Caraca, Cada um acredita na loucura que pode, né? viajamos aos anos 80 agora, viajando na maionese. Sim, exatamente. Viajando na maionese. Tem outra aí ainda? Claro, temos várias. Aqui podemos ficar falando durante horas sobre teorias insanas. Tem a teoria do aquecimento global, que é uma farsa. Ah, essa eu já ouvi falar. Essa aí, inclusive, eu sei falar bem, porque um professor meu, um professor de geografia, inclusive acredita nessa. Na verdade, galera, é que o aquecimento, assim, para quem não sabe, o aquecimento global, ele é causado pela poluição que os países, as empresas, as indústrias, eles fazem.
E assim, quanto mais poluição causar, mais a temperatura da Terra vai aumentar. E um professor meu acreditava que, na verdade, essa era uma teoria criada por países desenvolvidos. Isso era uma teoria criada por países desenvolvidos para países subdesenvolvidos e em desenvolvimento não se desenvolverem, para não conseguirem competir com eles. Eu acho, assim, é uma teoria que até faz, assim, na premissa ela faz sentido, mas na prática não, porque, assim, tudo sobre o aquecimento global, tem muito sentido. Então, assim, eu acho que é o que eu tô falando. Na teoria até faz sentido, mas na prática não. Eu vou lançar minha opinião aí, meio polêmica. Talvez, assim, óbvio, bem provável que realmente exista o aquecimento global, mas os países desenvolvidos podem aproveitar esse problema que está acontecendo para impor medidas para que os países subdesenvolvidos não cresçam e fiquem do mesmo nível do que ele. Porque isso já é fato. Ou melhor, porque se você nível menor, né? Eles estão aproveitando a situação. O Azura falou muito bem. Tipo assim, porque se tu vê bem, as leis, né, aqueles acordos, tratados de Camboa 4, nenhuma das potências fazem, entendeu? Tá, temos outra teoria também muito louca que vacinas causam autismo. O quê? Vacinas causam autismo. Outra teoria muito louca. Eu acho que se fosse assim, depois da Covid, todo mundo seria autista, né? Não, imagina. Já tomamos 4 doses de vacina já. Imagina. Não vacina as crianças, daí as crianças começam tudo a ter poliomielite, começam a andar tudo torto. Meu filho não tem autismo, só tem poliomielite. Só isso. Meu filho anda igual um aleijadinho, mas fazer o quê? Aquele famoso meme. O meu filho não tomou vacina, mas olha só como ele tá. Ele tá lá, o bicho todo torto. Exatamente, coitado, meu. Sinto muito pena das pessoas que têm poliomielite, porque simplesmente uma vacina poderia ter resolvido a situação dela. E simplesmente não foram vacinadas, cara. É um bagulho surreal. Cara, inclusive, eu vejo uma série chamada You, da Netflix, muitos de vocês devem conhecer, que eu não vou comentar muito, só que é sobre um psicopata. Enfim, tem uma parte lá que um pai de 2 crianças. Ele não vacina as crianças porque ele acha que você dá anticorpos que as crianças, que as pessoas podem produzir, é algo que não tem sentido. Ele acha que as pessoas têm que se desenvolver, a espécie tem que se desenvolver, por isso que ele não dava vacina para as crianças. Isso é algo que não faz muito sentido, porque a gente vai evoluir de qualquer forma. Eu acho que a vacina seria só uma ajuda para o nosso corpo conseguir evoluir. Mas isso aí tem outra coisa. Tem comprovações científicas, não se sabe até que nível, né? Mas tem algumas comprovações científicas que correlacionam a idade que tu tem filhos com o fato de teu filho ter autismo, entendeu? Então, tipo assim, a sociedade, ela tá tendo filho cada vez mais tarde. Então, é por isso que talvez tenha mais pessoas com autismo. Quando as pessoas tinham filhos com 14, 15 anos, obviamente o filho não iria ter uma tendência maior a ter autismo. Agora, quando tu tem filhos com 38, 39 anos, a probabilidade disso acontecer é muito maior. Um pequeno adendo. Mas enfim. Tem outra teoria de conspiração que essa é a minha favorita, pra ser sincero. A teoria de conspiração favorita que eu tenho é o fato de que vivemos numa simulação. Que simplesmente a gente vive como se fosse um personagem de The Sims que tem alguém controlando a gente, tá ligado? E quando a gente morrer, e quando a gente morrer, ou se a gente acordar, a gente vai parar em outra realidade. Tipo Matrix. Cara, isso até que faz sentido, mas eu não gosto de pensar muito não, porque eu depois fico bitolado da cabeça, né? Inclusive, essa teoria pode contemplar que, na verdade, somos apenas uma única pessoa na Terra.
Simplesmente todas as pessoas que a gente conhece não são pessoas, cara. Simplesmente são robôs pré-programados. Ou algo do gênero, entendeu? Então, tanto o Azor aqui quanto o Major são pessoas que são projetadas pela minha própria consciência. Isso é completamente sinistro. Resumindo, então é um NPC. Exatamente. Pra mim, tu é um NPC. E pra ti, eu sou um NPC. Inclusive tem uma teoria da conspiração, não sei se todo mundo já jogou The Sims, né? Mas essa teoria da conspiração diz que a gente, na verdade, é apenas um jogo, um save game de alguém que já tá jogando. Então, eles acreditam que, da mesma forma que a galera, como a gente que joga The Sims controla os personagens, tem alguém controlando a gente. Então, se você vai falar alguma coisa, se você, inclusive no The Sims tem uma ação que você pode botar que tá escrito criar teoria da conspiração. Então, tecnicamente essa teoria diz que agora, por exemplo, quem tá controlando a gente tá mandando a gente fazer um vídeo pro YouTube criando teorias das conspirações. É isso aí. Não, fora personagens que sabem que estão dentro de um jogo, né? Tem jogos que tu simplesmente joga e o personagem ele sabe que tá dentro de um jogo. Isso é meio assustador. Se eu não me engano, tem um em Red Dead Redemption que é um cara, se eu não me engano, ele é meio que um mendigo, algo do tipo, tá ligado? Sim. Ele é um velho. E ele sabe que tá dentro de um jogo, ou seja, ele sabe que tá dentro de uma simulação, todo mundo acha que o cara é maluco, mas o cara realmente tá certo. Ele tá numa simulação. O jogo do Deadpool também, assim como o filme, ele também sabe que tá dentro de um jogo e sabe que tá dentro de um filme. Sim, exatamente. Essa é a minha teoria de conspiração favorita. E, na minha opinião, essa é a que tem mais chances de ser verdade, o que torna tudo assustador. Cadê o Neo? Mas então é isso, pessoal. Essas são as teorias insanas que a gente correlacionou um pouco com o desenho Inside Job, Departamento de Conspirações. Simplesmente mencionamos o desenho, mas não falamos muito sobre ele, até porque não era o propósito, né? O propósito era descontrair, assim, falar sobre os assuntos meio polêmicos. Mas lembrando, a gente não acredita em nenhuma dessas teorias de conspirações, a gente só queria ter uma conversa que a gente pudesse divagar sobre o assunto, entendeu? E para vocês pensarem. A gente talvez só acredite na teoria que a Lua é um queijo. Talvez. Essa é a mais engraçada de todas. Mas enfim, pessoal. Mais faz sentido. Essa daí, como eu falei, a Thaís aprova. Amigo. Tá bom. Eu não sei qual Thaís, né? Mas tudo bem. Ah, você sabe qual é a Thaís que eu tô falando, é porque eu não vou falar o sobrenome dela pra gente não ganhar. Processinhos. Processos. Então, pessoal, vamos acabar o vídeo por aqui. E é isso aí. Um abraço do judeu. Podem terminar, pessoal. Ah, tá. Um abraço do Azra. E um abraço do Major, galera. Valeu. É isso aí. Tamo Valeu. junto. Vasco.